Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. O Acorda Vascaíno nessa terça-feira, dia 18 de outubro de 2022. Aproveitando a abertura desse Acorda Vascaíno, agradecer imensamente as mensagens de tantos vocês que mandaram ontem por conta do aniversário da minha querida filha. Muito obrigado, fiz questão de mostrar a ela e o agradecimento está sendo feito. Também um grande abraço a um querido amigo, o querido William César, jogador de meio de campo, campeoníssimo pelo Vasco em 1989, parceiro de Bismarck, parceiro de Sorato e que jogava muita bola, jogador craque, chamado de mestre pelos jogadores do Vasco naquela ocasião. Grande beijo, grande abraço. William que faz um trabalho agora extraordinário junto ao Sindicato dos Atletas Profissionais. Olha, eu acho que a gente tem que passar um pano, e não é passar pano de proteger, não. É passar pano para apagar esses assuntos que envolvem o jogo, o esporte Vasco. Agora está na mão do tribunal. Eu acho que quem teve que chorar vai continuar chorando. Acho que quem é incompetente vai ter que pagar pela sua incompetência. Acho que quem ludibria o seu torcedor com discurso veemente e é incapaz de manter a própria calma, como os dirigentes do esporte que agridem um massagista do Vasco no chão, deixam o massagista do Vasco covardemente sendo agredido por um jogador, se eu não me engano, de nome Carlos Eduardo, que pega ali, derruba e vem o senhor Augusto, que é o bastião da bondade e da lealdade, chutar, e depois dizer que não, o segurança, na verdade o massagista do Vasco, estava ali acuado e puxou a perna dele. Tá bom, a gente vai acreditar. E o mais incrível, a polícia militar, que todos disseram que daria segurança plena ao Vasco na volta, em volta ali, como se nada tivesse acontecendo, meio que, tá, vamos parar com essa briga aí. Não, os caras caíram no chão. Mas olha, não tem mais paciência para ouvir isso. Acho que o tribunal tem uma grande oportunidade de interditar a Ilha do Retiro, fazer a Ilha do Retiro passar por uma melhoria e dar ao esporte uma lição de que o futebol evoluiu, não é mais criando clima de guerra, clima de inferno, clima de batalha, trazendo para o torcedor um ódio, um rancor, uma recepção estranha, uma recepção vil, uma recepção pouco esportiva que vai se ganhar. Não, não vai ganhar. Vocês empataram, vocês não conseguiram ganhar do Vasco. Vocês tiveram oportunidade até o último minuto, mas o goleiro de vocês fraco, que vocês não comentam, porque é claro, tem que proteger o goleiro, acabou entregando. Mas se o tribunal der 3 pontos ao Vasco, ótimo, maravilha, sensacional. Deixa dar, tem problema nenhum não. Eu não queria. Por mim deixava o empate em 1-1, porque o esporte vai cair pelas próprias pernas, porque é um time fraco, um time limitado, um time que tem 31 gols no campeonato, o pior ataque dentre os 12, 13 primeiros do campeonato. Não dá para botar essa banca toda, né, gente? Não dá. Foi incompetente em campo, foi incompetente a sua diretoria, não conseguiu dar segurança. O staff todo que estava ali para segurar a torcida não conseguiu fazê-lo e por pouco não aconteceu uma tragédia. Parabéns ao Rafael Claus, o árbitro do jogo, que além de ter tomado uma decisão sensata, foi assertivo na questão de súmula. E ao STJD pela denúncia. É isso aí, punir mesmo. Punir de forma severa, com perda de mando de campo, com multa e até perda de pontos, mesmo o esporte, por tudo isso que aconteceu. Tem que ser um exemplo, tem que ser. Eu estou falando aqui porque o Vasco é sempre o vilão da história. A gente sempre sofre com isso. O Vasco sempre é o... Porque se isso acontece em São Januário, já está no Jornal Nacional. Sim, já está aí nas manchetes que o Vasco vai ser punido, vai ser expulso, que o Vasco vai acabar. Mas há uma certa relutância com certas situações, me parece, sei lá, por algum interesse. Não quero entender e acho que o assunto agora passou. O esporte já era, perdeu, amigo. Tinha oportunidade de ganhar, não ganhou, agora tem que correr atrás. Para a gente acabar esse campeonato nesse final de semana, porque os resultados são completamente possíveis. Afinal,
O Sport não ganha de ninguém fora de casa, tem 2 resultados positivos no Campeonato Brasileiro inteiro, ganhou apenas da Chapecoense e do Brusque a duras penas, e vai enfrentar um time que tem condição de ganhar ainda alguma coisa, o Londrina, com 50 pontos. O Londrina é um time que lá em Londrina é muito difícil, é um time que, por exemplo, contra o Grêmio lutou até o final e conseguiu empatar. É um time que tem condição de conseguir, vem aí motivado pelo Adilson Batista, e tomara que não tenha jogo de compadre, né? Porque o Londrina, não acredito que vá fazer isso, que jogue a Vera para acabar logo com essa alegria, porque realmente tornou-se antipática essa manifestação do esporte, achando que é o dono, é o centro e que não tem culpa de nada. Tudo foi normal na Ilha do Retiro. O errado foi o Cláudio dar o pênalti, o errado foi o Raniel de fazer o gol, e errado foi o Raniel de comemorar o gol da maneira como comemorou. Então, essa posição antipática do esporte, que acabe logo. Deixa com o tribunal resolver. Eu quero falar do jogo do Criciúma. Mas não vou falar hoje, não. Hoje eu vou falar sobre um personagem que eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, começar a se acostumar. E acho que ele é um cara muito importante para o Vasco em relação a contatos, política, respaldo, que é o Paulo Brax, o diretor executivo do Vasco. O Paulo, ele tem demonstrado, com todas as limitações, porque ele não pôde fazer absolutamente nada daquilo que mais se espera de um diretor executivo, que é poder reforçar o time, contratar, ir ao mercado. O Paulo tem sido muito elogiado, eu tenho conversado com pessoas, outro dia conversei com o pessoal do staff do clube, gente que trabalha nos bastidores, com o próprio Carlos Brasil, tem sido muito cordial, tem sido muito educado, tem sido muito bom para os jogadores que se aproximam dele, que estão sempre junto com ele. E o Paulo tem feito um trabalho importante, porque é um trabalho que blinda muitas situações que sempre atrapalharam o Vasco no dia a dia. Não há economia, não há o porquê de ter economia, há conforto, a segurança para os atletas, a certeza de que o melhor está sendo feito. Claro que jogar futebol é com eles precisam melhorar, eles precisam crescer. O Vasco ontem, por exemplo, na verdade no domingo, fez um jogo bom no primeiro tempo, equilibrado, segundo tempo foi muito ruim. O próprio Jorginho se confundiu muito, não foi bem nas alterações, mas eu quero ressaltar aqui, porque me lembrou muito 2013, quando aquele jogo Atlético do Paraná e Vasco aconteceu em Joinville, que uma batalha campal se desencadeou e o então presidente Roberto Dinamite não teve um Paulo Brax para ajudá-lo. Absolutamente não teve. E teve que tomar ali uma postura, ameaçado e acuado, com medo de tirar o time de campo. E por coincidência, por essas coisas assim, obras do destino, quem julgou o caso foi o próprio Paulo Brax, como presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ele era um dos presidentes de turma. E ele que julgou o caso, deu perda de mando de campo para o Atlético do Paraná, pro Vasco, multa, maiores para o Atlético do Paraná, menores para o Vasco, mas no final das contas, no resultado esportivo, o Vasco perdeu em campo e acabou sendo rebaixado. Então, o Paulo Brax, ele tem uma experiência em termos de bastidores, em termos de política de clube, já foi dirigente da Federação Mineira, já foi e é instrutor da Confederação Brasileira de Futebol, foi, como eu disse, auditor do tribunal, conhece muito de lei, conhece muito de regulamento, não é um cara despreparado, torcedor do Vasco. A gente tem um cara ali que conhece muito, eu tenho certeza que no jogo de domingo, quando ele foi conversar, ele foi o representante do Vasco dentro do vestiário, junto ao bastião da bondade, o senhor Augusto Carreiras, vice-presidente do Sport Recife, junto com o árbitro, com o chefe do policiamento e com os treinadores dos clubes. O Vasco estava muito bem representado ali. O Vasco tem hoje, na figura do Paulo Brax, alguém se respeita muito, porque exatamente por ter participado de bastidores, por ter ali o seu contato, não é que isso influencie, mas é claro que as pessoas param para olhar. Eu tenho certeza que o Rafael Claus conhece o Paulo Brax, sabe? Conhece, tem conhecimento, sabe quem é, já ouviu falar. E eu acho que isso é importante, a política nesse momento é importante. Claro que a gente fica na expectativa de ver o que o Paulo Brax vai montar para o ano que vem, com o Vasco na Série A, e o Vasco vai subir.
O Vasco com certeza vai subir. Acho muito difícil que não suba. Será uma zebra sepulcral aí, aumentou já para 86%. Se o Vasco venceu o Criciúma no final de semana, o Sport perder para o Londrina, Ituano e Sampaio Corrêa empatarem entre si, o Vasco está classificado. Entra pelo saldo de gols, porque não será mais possível para nenhuma dessas equipes, mesmo com o Vasco perdendo seus 2 próximos jogos contra o próprio Sampaio Corrêa em casa e contra o Ituano fora, que o Vasco seja ultrapassado. E aí empata em critérios que dificilmente vão ser ultrapassados. Como, por exemplo, saldo, como, por exemplo, gols a favor. O Vasco tem o segundo melhor ataque, atrás do Cruzeiro apenas. Tem o segundo melhor ataque, atrás do Sampaio Corrêa. O Vasco tem 42 gols. Mas o saldo do Vasco é muito bom. O Vasco tem saldo 11. O Sampaio Corrêa, por exemplo, que está ali atrás, tem saldo 5. É um saldo pequeno. Então tem muita coisa ainda que pode acontecer nesse final, mas a tendência é que o Vasco se classifique. Então o Vasco jogando a primeira divisão no ano que vem, a gente tem que ver o que o Paulo Brax vai fazer. Eu tenho as informações de que desde abril, com o Vitor Bastos, com o Carlos Brasil ainda na gerência executiva, muito se fez já de contato, de preliminar, de conhecimento, novos números, novas informações. O Paulo Brax trouxe o banco de dados dele, informações que ele tem de jogadores, de pessoal, para poder fazer um time competitivo. Não tem nenhuma informação a respeito de treinador, é claro, o Jorginho está aí, está treinando, então precisa ser respeitado como tal. Então eu vejo o Paulo Brax num futuro para a gente entender e questionar e ver qual é o perfil, né? Mas hoje, nesse momento na Série B, a presença dele tem sido muito importante, porque ele é um cara articulado, ele é um cara de bom nível, ele é um cara muito bem embasado em termos de informação, de cultura, de ideia daquilo que acontece em bastidores e no campo. É um cara que estudou, é um cara que conviveu com muita gente, então eu acho que o Vasco está muito bem parado na figura do Paulo Brax. É claro que o torcedor do Vasco é desconfiado de tudo, porque falou-se no Inter. Bom, é bom que a gente dê aqui exemplos claros, e eu acho que a justiça aos justos. O Internacional é vice-líder do Campeonato Brasileiro com 90% do time montado pelo Paulo Brax. Paulo Brax saiu de lá no início do ano, depois de uma eliminação na Copa do Brasil, mas montou um time, contratou vários jogadores, contratou jogadores que hoje estão muito bem. Claro que o Inter fez suas aquisições, mas a base do Internacional hoje, montada, o clube mais estabilizado financeiramente, com o antigo presidente Vitório Pífero, foi muito mal. O Pífero deixou o Internacional numa situação complicada. O Paulo Brax foi lá como gestor, e aí também é uma questão de cultura. Nem sempre o gestor executivo vai trazer os títulos. É claro que a gente só vê o produto final, mas a montagem, o planejamento, a maneira como o clube se comporta, isso tudo vai trazer frutos em algum momento. Então, por exemplo, o Paulo no Inter vendeu o Yuri Alberto, centroavante que hoje está no Corinthians, para o Zenit, a maior venda da história do Internacional. E isso rende para os cofres. É claro, você reinveste, você consegue trazer bons jogadores, você consegue fazer melhorias na sua estrutura. Então eu acho que o Paulo, ele é um cara muito promissor, muito promissor. Acho que o Paulo é um cara que tem demonstrado nas suas declarações firmeza, dureza. Eu não quero pintar aqui um Alexandre Pássaro, mas acho até covardia comparar. O Alexandre Pássaro é muito ruim. O Alexandre Pássaro é muito bom em negociação, em contratos, mas no dia a dia ele é ruim. No dia a dia ele é uma pessoa difícil, é uma pessoa petulante, é uma pessoa... E isso quem está falando não sou eu, são pessoas do dia a dia do Vasco, que da mesma forma que me falaram do Lisca, também falaram do Pássaro. Que tudo bem, tem algumas vantagens e tenta, mas é muito do grupo dele, é muito da força dele. E hoje o Paulo Brax mostra ao contrário, porque ele abraça o Carlos Brasil, ele abraça quem está lá no futebol, ele junta e diz, gente, nós vamos junto, final do ano a gente resolve. E se ele mudar todo mundo, é com justiça, porque alguém não foi bem. Sabe, se ele trouxer alguém, traz alguém da confiança dele. Tá aí o Vitor Bastos, que é um ótimo chefe scout do Vasco. Contratações erradas acontecem, gente. Ninguém acerta 100%. Mas ontem o Emerson Rocha, por exemplo, fez um comentário na live que é uma pergunta pertinente. Foi errado o time montado para a Série B? Os jogadores contratados não foram bem na Série B? O Vasco, a 3 rodadas do final, está no G4. Foi ontem para a 29ª rodada como clube no G4. E não sai até a penúltima rodada. O Vasco não vai sair do G4 até a 37ª rodada. Vai decidir se vai sair na última rodada. Então, isso também é mérito. Prova de que o time para a Série B é um time capaz.
Foi um time capaz. Foi o melhor futebol longe. Jogamos mal demais. Perdemos 8 partidas seguidas fora de casa. Uma vergonha. Mas, para o nível da Série B, o time foi montado. Foi bem mais montado do que no ano passado, quando a gente tinha vários jogadores até de nome, Marquinhos Gabriel, é Zeca, é Morato e é não sei quem. E não foi. Foi o Hernando, campeão pelo Inter, pelo Goiás. Não foi. A gente montou um time que não era compromissado, um time fraco, um time tecnicamente que estava velho, um time fisicamente também veterano, sem muita condição, e tínhamos um gestor que blindava tudo e que não deixava nada acontecer, estava tudo ótimo, e não estava. O futebol do Vasco hoje está entregue a um profissional que, bem ou mal, é claro, tem os seus limites, tem os seus chefes. A 777 comanda 70% e, portanto, dita as regras. Ele tem que se reportar diariamente a todos aqueles que estão no grupo, mas tem o apoio. A vinda do Johannes Spohr, que é o diretor de esporte, a vinda do Don Dransfield, que é o cabeça, o CEO da 777 Futebol Group, a permanência do Sebastian Arens aqui, a vinda do Alex Clapham, que é o treinador de bolas paradas, tudo isso denota prestígio, entendimento. É um cara que fala línguas, é um cara que conhece futebol, é um cara que conhece muito de lei, é um cara que conhece muito de bastidores, é um cara que conhece de arbitragem, de regras de árbitro, é um cara que conhece de mercado, é um cara que se equipa, que estudou muito tempo fora, então sabe quais são as ferramentas ideais para se buscar um jogador de análise de mercado. Então tudo isso faz muito diferença. O Vasco tem hoje um profissional muito preparado. Ah, Flávio, o Carlos Brasil. O Carlos Brasil também é preparado, apesar de todo mundo dizer que não. Todo mundo, não, ele não tem preparação. Gente, o que ele não tem talvez seja expertise para estar num futebol profissional. Ele é um dirigente de futebol de muita experiência. Carlos Brasil não é novinho, mas é claro que ele sempre se moldou à base. E no profissional foi difícil. Talvez ele não tenha ainda o lastro, o tamanho, mesmo com a idade que tenha, para dentro do vestiário bater de frente. O Carlos Brasil é muito bom na transição, é muito bom com jovens, é muito bom nessa questão de grupo. Mas talvez na questão de imposição, na questão de posicionamento, de força, ele dependa muito de superiores. O Paulo Brax não. O Paulo Brax tem uma autonomia diferente, o Paulo Brax é mais forte, o Paulo Brax é até fisicamente diferente. É um cara grande, é um cara impositivo, é um cara que fala bem, um cara que fala grosso, tudo isso ajuda, claro que ajuda. O jogador olha para aquele cara e fala, porra, esse cara é o meu protetor. Esse cara é um grandão aí que conhece. Pô, esse cara foi auditor do tribunal. Pô, esse cara foi vice-presidente de entidade esportiva. Esse cara foi diretor de futebol do Inter. Foi diretor de futebol do América Mineiro com o SAF. Então, tudo conspira a favor do Paulo Brax. É claro que a gente tem que esperar o resultado final, mas o trabalho está sendo feito. A postura que aconteceu domingo, na minha opinião, foi dedo pleno dele. Ele sabe, até pela experiência de 2013, que, né, macaco velho, né, sabe que, pô, ideal, olha, vamos dar um tempo. Com certeza conversou muito com o Klaus, com certeza conversou muito com os jogadores, teve ali o sentimento, e o Klaus usou da regra, do regulamento geral de competições. E se for por normas de temperatura e pressão corretas, o Sport vai perder os 3 pontos. Claro que vai. O Sport é totalmente responsável. Ah, mas o Raniel foi provocar. Amigo, ele já foi punido. Ele já tomou o cartão vermelho. Dentro de campo, quem dá a resolução é o árbitro. E ele já deu o cartão vermelho ao Raniel. Agora, o que aconteceu depois não justifica. Ah, porque fulano, parece aquela criança. Então vamos lá. Eu te provoquei porque eu estava a fim de te provocar. Você me mata. A culpa da minha morte é porque eu te provoquei? Não tem aí uma questão de racionalidade, de equilíbrio mínimo, de conter aquilo ali? Será que o policiamento era suficiente? Disse a Polícia Militar, 480. Bom, ali eu vi 2, 3, vi muitos poucos. Então, tem muita coisa errada, mas volto a dizer, o esporte para mim passou, era. O problema deles agora é jogar o restante aí e ver se vai dar alguma coisa, mas acho que já estão na Série B do ano que vem. O que o Vasco tem que fazer é o papel dele. É ganhar do Criciúma, é ganhar do Sampaio Corrêa também, sim, em casa. A torcida do Vasco ontem acabou com os ingressos em 4 horas, prova de que ela é apaixonada pelo time, apaixonada pelo clube, independente de quem vista a camisa. A torcida vai a campo no sábado pelo Vasco. A torcida vai pela camisa, pela força, pela tradição.
muito pouco pelos jogadores, ainda não chegou essa época. E acho que o Paulo Brax está nesse caminho, de poder solidificar isso, de poder ajudar isso, de poder fazer o Vasco crescer. E eu queria fazer esse comentário exatamente porque me senti seguro. Depois do que estava acontecendo, eu falei assim, porra, cara, o Paulo conhece desse negócio. O cara é advogado, o cara é ligado à lei, sabe? O cara trabalhou no tribunal, o cara tem conhecimentos. Com certeza ele sabe qual é o melhor movimento. Então eu acho que o Vasco está perfeito, não se manifestar, ficar na dele, deixa o tribunal resolver, prepara uma defesa para o Raniel, porque se ele for realmente indiciado a 6 jogos, é muito. Acho um absurdo isso. Acho que o Raniel ele vai abrir um precedente, porque ninguém vai poder comemorar gol. Ninguém vai mais estar na torcida adversária. Peraí, gente. Quantos não fazem isso? Quantos não vão? Fazem assim, fazem assim, fazem assim. Quantos? Messi mostrou camisa do Barcelona na frente da torcida do Real Madrid. Será que não é um problema educacional? Será que não é um problema do mandante de tentar educar? Porque nós aqui, por exemplo, repetimos reiteradas vezes. Torcedor do Vasco, não jogue garrafa. Torcedor do Vasco, não jogue isopor no campo. Não faça isso. O Vasco vai perder ponto, vai perder mando de campo. Tudo isso a gente diz aqui. Será que ninguém consegue fazer isso lá no esporte? Eu estou falando de mim aqui, eu sou peixe pequeno. Mas eu acho que tem que se valer um pouco disso. A mensagem positiva não é dizer que foi legal. Por isso que eu fico às vezes indignado quando alguém diz, não, mas é um negócio bacana, um negócio legal. Não, não é. Não é. Além de ser desagradável para quem não gosta, é ruim para o jogo, é ruim para o Vasco. Será que quem está lá no esporte não consegue fazer isso? Será que não dá para dizer ao torcedor, olha, não joga nada, não faz isso, não diz isso? Então, para mim, o esporte é único culpado, enormemente culpado, e como tal, tomara que seja exemplarmente punido. Que o tribunal da CBF possa dar uma suspensão top, top. E se tiver que tirar os pontos deles e passarem para o Vasco, ótimo. E se não passar para o Vasco, tem problema nenhum não. Não tem problema nenhum não, mas também tem que ter uma pena dura ao Esporte Clube do Recife, assim como ao Ceará, pelos fatos lamentáveis. Mas o meu papo hoje foi sobre o Paulo Brax, que eu queria dizer isso ao torcedor do Vasco. Tirando questão de contratação, que a gente vai saber mais pra frente, de nível, o que ele pensa, o que ele tá trabalhando aí com esse time todo, acho que a postura dele no domingo foi muito boa. Botou a cara a tapa, foi firme, conhece os bastidores. Acho que a gente está muito bem cercado nas entidades, na arbitragem, não é favorecimento, mas é olho. Olho de alguém que já esteve lá, que conhece as pessoas e que com certeza vai dar aquele toque, olha, pô, faz a Vera aí, meu irmão, sabe, vamos tocar pau. Eu acho que a gente está muito bem servido. Que o Paulo Brax possa continuar nessa reta final. Olho em tudo, olho em arbitragem, olho nos tribunais, olho no julgamento, olho nos adversários, ver o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Vai que um jogador do outro time joga sem ter condição. Tudo vale, amigo. A gente precisa subir, independente de como. Então eu acho que a gente precisa ficar assim, bem com o Paulo Brax. Não quero também criar uma expectativa, como no início do Pássaro, era o Passarudo, mas eu conheço o Paulo Brax. Não compare, não há comparação. O Paulo Brax é 1 bilhão de vezes melhor do que o Alexandre Pássaro, que é fraco, que é marrento e que quer de alguma maneira aparecer em cima de várias situações. Se depender da gente aqui, não vai mesmo. Já o Paulo é um cara que não tem essa vaidade, que não quer aparecer, não quer botar a cara a tapa. É um cara que apenas quer trabalhar e fazer o bem do Vasco. Como já disse, até já viu o jogo no meio da Força Jovem, apesar de ser mineiro, mas gosta do Vasco, tem carinho pelo Vasco. E isso é importante, tem essa relação, por exemplo, com o Juninho Pernambucano, a quem já trabalhou, a quem já teve contato junto, enfim. Tudo isso ajuda demais para que o Paulo Brax, que começa bem, que começa com força, que começa bem nos bastidores, possa completar o seu trabalho ainda mais brilhante nesse ano e já a partir do ano que vem. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante, ao vivo, cara, com o Emerson Rocha, ao vivaço. O Boletim AV na parte da tarde e à noite. A gente está no canal Atenção Vascaínos com o News. Antes do News, aqui, a gente vai ter o Pré-News. Sim, o Pré-News, a gente vai trazer também informações já aquecendo para o News das 9h30 da noite. Um grande abraço a todos, um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Tchau, turma.